Pessoal, tudo bom? Estamos dando início a mais um módulo. Dessa vez vamos começar a disciplina de desenho técnico, desenho arquitetônico e noções de construção. Então essa é uma disciplina do último módulo do curso de transações imobiliárias. Fico feliz por muitos chegarem até aqui, estar tão perto de concluir essa disciplina maravilhosa. Vamos começar tendo um diálogo sobre algumas questões da aula, certo? As nossas programações da aula EAD vão ser à distância por conta do problema do Covid-19. Temos que ter o distanciamento. Então, foi programado pela escola que nossas aulas terão em média 20 minutos de vídeo. Vão ser 4 ou 5 vídeos de 20 minutos, contabilizando uma aula. Também teremos o material. Será o slide proporcionado em PDF, como fazemos normalmente em sala. Enquanto vocês estiverem estudando, estiver assistindo a videoaula, vocês puderem acompanhar. Fica um pouco mais interessante esse acompanhamento pelo slide, até para você raciocinar um pouco mais, certo? Também vamos ter atividades, alguns exercícios de fixação pós a aula, para fixar, melhorar o conteúdo, certo? E também teremos as avaliações, que serão 2 avaliações. Essas avaliações serão feitas em casa por vocês. E assim que normalizar a OMS liberar as aulas, vocês irão entregar essas avaliações para que possamos dar a nota e finalizar o módulo e a disciplina, certo? E serão alguns avisos que eu queria dar para começarmos a aula já esclarecendo alguns quesitos, que já fica bem claro, certo? Então vamos lá, a disciplina é uma disciplina de desenho arquitetônico e noções de construção civil, ministrada por mim, professor Daniel. Alguns já me conhecem, outros não. Eu sou formado em engenharia civil, sou coordenador do curso de edificações e professor do curso de edificações e de técnico de transações imobiliárias. Então, essa parte de desenho arquitetônico foi visto durante meu estudo, a parte de noções de construção civil também, e as duas eu utilizo até hoje em prática, no trabalho e também ministrando aula, certo? Vamos analisar o que vamos estudar nessa aula de hoje. Hoje teremos uma introdução sobre desenho arquitetônico. É uma coisa que vocês, como corretores de imóveis, vão ver muito, vão utilizar muito, porque eu acho que a maioria dos empreendimentos começam suas vendas na parte de planejamento, na parte de desenho. Vocês muitas das vezes vão acabar tendo a planta para vender antes da construção ocorrer. E também, em alguns casos, como você pode vender casas de veraneio ou casas de campo que estão em longas distâncias, e o cliente que está oferecendo a venda vai mandar apenas as plantas, e você vai ter que saber interpretar as plantas para poder mostrar aos futuros compradores. Então vocês têm que ter essa noção de desenho arquitetônico, certo? Teremos também instrumentos e materiais de desenhos. Por quê? Vocês já vai chegar algum dia que vocês vão precisar fazer um desenho ou saber como é que esse desenho foi feito para uma breve interpretação. Então essa parte de instrumentos e materiais de desenhos fica muito importante. Vocês vão ver um pouco mais na frente, quando começarmos a aula, que alguns materiais vão ser necessários algumas vezes para você fazer uma leitura de alguns projetos. Existem alguns tipos de projeto que vocês necessitarão. E também vamos ver as normas técnicas para os desenhos, para projetos, medidas
tudo conceituado em normas técnicas. Como sabemos que tudo em nossa profissão é regrada e dirigida por um conselho, as normas técnicas que utilizamos, em sua maioria, é da ABNT. Vamos precisar ter alguns conhecimentos das normas para poder entender alguns projetos, certo? Então vamos começar pela introdução, certo? Introdução ao desenho arquitetônico. Muita gente já viu alguma planta ou algum projeto, ou até da sua própria residência, e às vezes algumas coisas ficam muito confusas, certo? Então, o desenho arquitetônico é uma especialização de desenho técnico normatizado voltado para a execução e representação de projetos de arquitetura. O desenho de arquitetura, portanto, manifesta-se como um código para uma linguagem estabelecida entre o emissor, que é o desenhista, o projetista, e o receptor. Então quer dizer que o arquiteto ou o engenheiro que fez o projeto, ele está tentando mandar uma mensagem. Então o desenho é uma mensagem, é uma forma dele expressar o que vai acontecer, certo? E, em maioria das vezes os projetos arquitetônicos são feitos para a execução de um projeto. Então ele vai colocar o seu pensamento, como ele gostaria de ser o seu empreendimento, para a execução. Então ele está fazendo uma comunicação entre um emissor e um receptor. Dessa forma, o seu entendimento envolve um certo nível de treinamento. Não é só você chegar e dizer, eu sei como é o projeto. Não, você tem que ter um nível de treinamento técnico para poder fazer uma interpretação de projeto. Não é todo mundo que tem esse conhecimento. Por esse motivo, esse tipo de desenho costuma ser uma disciplina muito importante durante os períodos das faculdades de arquitetura, engenharia e também aqui no curso, porque se a gente vai ver aquele desenho, a gente vai pegar naquele desenho, teremos que ter um conhecimento específico na área para poder interpretar e até mesmo para posteriormente demonstrar ao pessoal, aos clientes, certo? Quando elaboramos, este contém a linguagem de desenho, informações técnicas relativas de uma obra arquitetônica. Aquilo não é só um desenho, não. Aquilo ali é um documento. Aquele projeto que está desenhado ali é um documento que está demonstrando e mostrando o que é para ser feito. Por isso que os desenhos arquitetônicos têm todo um processo de documentação, de assinatura, porque aquilo ali é um registro. É que nem um médico quando dá um atestado a um cliente, ele tem que carimbar, mostrar, dizer o que é. Do mesmo jeito é um projeto, ele está atestando, está mostrando a procedência daquele projeto. Estes desenhos podem ser realizados sobre uma superfície de papel dentro de pranchas, na maioria das vezes em papel sulfurize, quando utiliza-se o grafite, ou em vegetal para tinta, ou na tela de um microcomputador para posterior reprodução. Na maioria das vezes a gente vê que o projeto arquitetônico ele está apenas na forma de papel. Só que também sabemos que com o conhecimento fornecido, a maioria tende a evoluir. Então a gente pode fazer uma reprodução do desenho no celular para mostrar a um cliente. A gente pode inovar, não vai estar precisando andar com toda aquela papelada, tá andando com os desenhos arquitetônicos do tamanho do mundo, consumindo espaço. Você pode muito bem levar seu celular e mostrar ao cliente o projeto no seu celular, no seu tablet ou no seu computador. Essa é uma facilidade que a arquitetura e a engenharia nos proporcionou. É apresentar um projeto sem estar com aquela papelada. Muitas vezes o papel se desgasta, sofre algum problema, molha, alguém derruba alguma coisa nele, fica manchado. Isso já foi solucionado. Por quê? Se a gente pode apresentar o projeto a um cliente, num tablet, podemos demonstrar informações, podemos mostrar. A utilização da tecnologia facilita bastante essa visualização em arquitetura, certo?
De maneira nenhuma este curso tem por finalidade formar um desenhista como um arquiteto. A proposta desse curso, dessa disciplina aqui, é mostrar a vocês como é feito o desenho, como interpretar um desenho. De maneira nenhuma eu venho aqui para dizer a vocês, ó pessoal, tem que desenhar assim, uma listinha assim, assim. Não, isso aí quem faz é o arquiteto e o engenheiro. A gente aqui tem que saber interpretar para poder posteriormente mostrar e explicar como é o desenho, como funciona cada etapa, certo? Então vocês têm que ter esse conhecimento técnico para poder saber como é que forma o desenho, certo? Então vamos dar um passinho à frente agora, com essa breve introdução. Vamos começar a ver os instrumentos e materiais de desenhos. Sabemos que para fazer o desenho no computador, basta apenas o computador e o programa. Mas para fazer à mão, como alguns arquitetos gostam, chama até de croquis, é um desenho à mão, existe um inúmero procedente de materiais. Materiais esses que a gente já viu como lápis, borracha, porém existe uma gama. Vamos ver um passinho de cada vez. O processo de elaboração de projetos de arquitetura e engenharia está passando por uma fase de transição, no qual ainda encontram-se profissionais que utilizam o método tradicional, fazendo uso de prancheta, régua, escala, coisas na mão, e também, ao mesmo tempo, ocorre a inovação de ferramentas de trabalho, como um AutoCAD, um Revit, que são programas de computadores desenvolvidos para desenhos de arquitetura e engenharia. E cada vez mais os profissionais utilizam esses equipamentos por sua agilidade e por sua eficiência, porque no computador as linhas saem perfeitas, as linhas saem expressivas, você pode corrigir erros rapidamente, ao contrário de desenhos na mão. Você vai levar uma infinidade de tempo para começar a produzir os desenhos na mão. E caso ocorra um erro ou uma falha, você tem que reproduzir aquilo tudo novamente e vai levar um determinado tempo, certo? E a comunicação entre quem está desenhando à mão e quem está desenhando no computador é bastante diferente. Você, quando estiver vendo um desenho no computador, o cliente vai poder olhar e dizer, pô, isso aqui eu acho que ficaria melhor assim ou assim. Poderia botar esse quarto aqui mais para o lado, afastar, diminuir. Isso é uma facilidade muito cômoda para quem está fazendo o desenho no computador. Quem está fazendo o desenho à mão sofre bastante com essa parte. Então a agilidade já é um bom diferencial e a correção de erros. Mas vamos ver como a maioria do pessoal trabalha, que é na mão. Um dos pontos principais para o desenho à mão é onde apoiar. As folhas têm aproximadamente 1 metro, então você vai precisar de uma prancheta. Prancheta é o começo para o desenho. É uma mesa para desenho com a alavanca de acionamento de inclinação e de altura, geralmente revestida com plástico de cor verde, branco ou azul. Então essa prancheta tem duas facilidades, fazer uma inclinação e levantar e abaixar. Algumas vezes o arquiteto precisa fazer um desenho mais na frente, ela abaixa, faz uma inclinação, e isso é uma grande variável, porque não é qualquer mesa que a gente consegue fazer um desenho. Tem que ser uma mesa específica com uma louça limpa para não ter atrito entre a escrita do lápis e a mesa, para não ter falhas, certo? Outro ponto importante para fazer as linhas bem tracejadas, linhas contínuas, perfeitamente retas, temos que utilizar algumas réguas. E essas réguas são chamadas de régua T, usada em desenho técnico para o traçado de linhas paralelas. As linhas perpendiculares são obtidas com auxílio de esquadros. Então, na maioria das vezes, a gente utiliza a régua T para fazer as linhas em paralelas. A utilização da régua T, ela tem esse nome por causa do seu formato em T. E como podemos ver aqui, forma um ângulo de 90 graus perfeito.
Então, quando encaixado na mesa, a linha fica perfeitamente reta. Então, a utilização da régua T tem esse objetivo, fazer linhas perfeitamente retas. Temos essa em madeira, que é muito tradicional, e também temos essa em alumínio, que é mais leve e tem prendedores, certo? Também temos as réguas paralelas. As réguas paralelas surgiu depois da régua T. É confeccionada em acrílico cristal com espessura de 3,20 mm, podendo ter proteção de alumínio anodizada fixada à prancheta através de parafusos e cordoamentos de nylon especial. A régua desloca-se sobre a prancheta no sentido transversal, em linhas paralelas. Então, a funcionalidade, eles viram que aqui vimos a régua T estava ficando ultrapassada porque era só encaixado e poderia ocorrer falhas. Então foi inventado e atualizado a régua paralela, que é encaixada diretamente na prancheta. Então a maioria das pranchetas novas já vem com essa reguinha T acoplada nela, que é para facilitar o desenho. Tá vendo aqui que ela tem essas linhas aqui são fixações para poder a régua percorrer e facilitar o manuseio na hora do desenho. Então foi visto um ocasional erro e logo em seguida eles fizeram essa melhora. Aqui também a gente dá para ver que tem um modelo de inclinação da prancheta que vimos no começo, certo? Para sua inclinação e altura. Existe também um instrumento chamado escalímetro. Eu acho que muita gente já viu um escalímetro. É um modelo triangular, mas também pode ser um modelo assim em réguas separadas. Esse modelo aqui já não é muito tradicional, até por sua resistência ser baixa. Esse modelo aqui triangular, ele já vem com todos esses escalímetros juntos em um modelo só triangular e tem a sua resistência bem melhor, muito mais resistente. O escalímetro é um instrumento de desenho técnico utilizado para desenhar objetos em escala ou facilitar a leitura de medidas de desenho em escala. O escalímetro convencional, utilizado na engenharia e na arquitetura, é aquele que possui as seguintes escalas: 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125. Marcados na escala do escalímetro correspondem a 1 metro. Não se espantem com esse número aqui. Mais para frente a gente vai dar uma aprofundada em escalas para vocês poderem interpretar. Porque no começo da aula eu falei que iríamos precisar de alguns instrumentos para poder fazer uma leitura. Às vezes a gente vem alguns desenhos com falhas ou faltando as suas escalas reais e vamos precisar de um escalímetro para saber a medida. Pois no escalímetro ele faz uma conversão já obsoleta de centímetros para a sua unidade. No caso, pronto, 1 centímetro para 100. Em cada centímetro na face do escalímetro correspondente a 1 para 100, cada centímetro vai corresponder a 1 metro, certo? Então fazemos esse tipo de leitura. Mas isso aqui a gente vai deixar mais para frente, para não confundir a cabeça de vocês, certo? Vamos focar apenas no instrumento, o escalímetro. Do mesmo modo, essa parte aqui do escalímetro corresponde a essas medidas. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 reguinhas correspondentes cada uma a uma medida dessa. Mas as escalas também podem ser mais. Podem ter mais tipos de escala. 1 para 500, 1 para 200, 1 para 1000. Isso aí vai corresponder muito do tipo do escalímetro, certo?